A ilha de Oki, localizada na costa leste do Canadá, é conhecida por ser o cenário de um famoso mistério chamado o Mistério de Oki Island. A história envolve uma série de tentativas ao longo dos anos para encontrar um suposto tesouro enterrado ou outros artefatos valiosos em uma ilha aparentemente cheia de enigmas. O mistério começou em 1795, quando 3 adolescentes descobriram uma depressão no solo que parecia ter sido escavada anteriormente. Intrigados, eles começaram a cavar e encontraram várias camadas de tábuas de carvalho intercaladas com argila, indicando uma possível construção artificial. Isso desencadeou uma série de escavações e buscas ao longo dos anos, com muitas tentativas e teorias sobre o que poderia estar enterrado na ilha. Alguns elementos notáveis do mistério de Oki Island incluem: Poço do Dinheiro. Money Pit. A depressão inicial foi chamada de Poço do Dinheiro, devido à crença de que algo valioso estava enterrado ali. Vários poços foram cavados ao longo dos anos, mas muitos foram inundados devido a canais subterrâneos. Caminhos de pedra. Durante as escavações, foram descobertos caminhos de pedra e plataformas subterrâneas, sugerindo uma construção complexa. Sistemas de drenagem. Muitos acreditam que sistemas de drenagem complicados foram criados para inundar a área e proteger o suposto tesouro. Símbolos e inscrições. Ao longo dos anos, foram encontrados símbolos e inscrições que alimentaram ainda mais as especulações sobre a origem e o propósito da suposta construção. Teorias sobre o tesouro. Existem várias teorias sobre o que poderia estar enterrado em Oki Island, incluindo tesouros piratas, relíquias religiosas ou documentos históricos importantes. Embora tenham ocorrido inúmeras escavações e expedições, nenhum tesouro significativo foi encontrado até a minha última atualização de conhecimento em janeiro de 2022. O mistério de Oki Island tem atraído a atenção de caçadores de tesouros, arqueólogos amadores e entusiastas da história por décadas. É um caso que continua a alimentar a imaginação popular, apesar da ausência de descobertas definitivas. Embora o mistério de Oki Island tenha atraído a atenção de muitas pessoas ao longo dos anos, é importante notar que não há evidências conclusivas sobre a existência de um tesouro real ou de outros artefatos valiosos na ilha. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre o mistério. Supostas descobertas. Ao longo das décadas, várias expedições e escavações foram conduzidas na ilha de Oki. Entre as descobertas relatadas estavam fragmentos de metal, madeira e pedra, bem como objetos que muitos interpretaram como evidências de uma construção artificial. Teorias sobre a origem. Existem várias teorias sobre a origem do suposto tesouro. Alguns sugerem que pode estar relacionado a atividades de piratas na região, enquanto outros especulam sobre a possibilidade de que seja associado aos Cavaleiros Templários ou até mesmo a teoria de que Francis Bacon, um escritor e filósofo renomado, teria escondido documentos importantes na ilha. Investidores e exploradores. Ao longo dos anos, vários investidores e exploradores se envolveram no mistério de Oki Island, gastando consideráveis somas de dinheiro em escavações e tentativas de resolver o enigma. No entanto, muitas dessas tentativas não resultaram em descobertas significativas. Programa de TV The Curse of Oki Island. O mistério ganhou uma nova onda de popularidade com o programa de televisão The Curse of Oki Island, que estreou em 2014. O programa documenta as expedições modernas à ilha, com os participantes enfrentando desafios e explorando teorias sobre o tesouro. Desafios e críticas. Críticos argumentam que algumas descobertas na ilha podem ser explicadas por atividades humanas anteriores, como mineração de gesso. Além disso, a natureza inundada do local, com canais subterrâneos conectados ao oceano, levanta desafios significativos para as escavações.
Há mais de 200 anos que ninguém consegue desvendar esse mistério. Há muito tempo, um garoto escocês de 16 anos chamado Daniel MC Inês foi de canoa até Oak Island, uma ilha totalmente desabitada, para caçar. Numa pequena elevação na ilha, o garoto notou uma curiosa depressão de 3 metros de diâmetro. Alguns metros acima, no toco de uma velha árvore caída, achava-se um suposto suporte de cordoalha de navio. Alguns dizem que era possível ver estranhas luzes verdes entre a mata. Daniel ficou emocionalmente agitado, pois no porto de La Heve, um antigo abrigo de piratas que roubavam navios ingleses, o garoto ouvia histórias fantásticas de tesouros enterrados. Voltou para casa e no dia seguinte, junto de seus 2 melhores amigos, Tony Vaughan e Jack Smith, eles voltaram para a ilha e começaram a fazer escavações com instrumentos adequados. A 3 metros de profundidade no poço encontraram uma plataforma de velhos troncos de carvalho, a 6 metros, mais uma e a 9, a terceira plataforma. Nas paredes de argila petrificada do buraco as marcas de picaretas ainda eram visíveis. Os dias foram se passando, e a tarefa foi ficando mais difícil, muito além do que os garotos conheciam e então procuraram ajuda de pessoas experientes. Ninguém ousava uma aproximação de Oak Island por causa das lendas de que a ilha era assombrada por fantasmas de 2 pescadores desaparecidos, por volta de 1720, quando investigam luzes estranhas no local. Devido às dificuldades, os meninos deram um tempo e desistiram provisoriamente. Algum tempo depois, Daniel e Jack se instalaram na ilha e por volta de 1804, Simeon Lynds, um escocês muito rico, juntou-se a eles e fundaram a Companhia do Tesouro. As escavações se tornaram mais intensas, e eles descobriram que a cada 3 metros de profundidade, haviam touros de carvalho. Essa parte do poço se estendia por 27 metros abaixo. Camadas de fibra de coqueiros, estuque usado em navios, carvão de lenha se misturavam com resíduos de terra que saíam do poço, mas o que mais chamou a atenção do grupo foi uma laje com símbolos curiosos, artisticamente ilustrada pelo almanaque Predica Lendas. Essa pedra está desaparecida, mas na época, um criptólogo interpretou a mensagem como: "40 feet below 2 million pounds are buried", 40 pés abaixo 2 milhões de libras estão enterrados. Claro que o grupo continuou a escavação ainda mais intensivamente e alguns metros abaixo os escavadores enfiaram uma alavanca metro a metro mais fundo e então bateram em algo sólido. Feliz, o grupo teve certeza que era um tesouro, mas aí veio a decepção. Encontraram muita água antes da superfície sólida e após dias tentando retirar a água, ela permanecia constante. O grupo concluiu que a água tinha origem de alguma fonte subterrânea e concluíram as escavações decepcionados. Meses depois, mineiros foram contratados pelo grupo e escavaram 34 metros a uma distância razoável do Poço do Dinheiro, com o objetivo de escavar em direção à verticalização do polo. Quase uma tragédia aconteceu. Quando os mineiros estavam a quase 60 centímetros do alvo, toneladas de água vieram ao encontro deles, que escaparam por pouco quase morrendo afogados. O túnel e o segundo poço foram completamente alagados. Desanimado e praticamente falido, LYNDS desistiu e mais tarde MC Inês morreu. Mas Vaughan e Smith ainda tinham esperanças na aventura em 1849, e tentaram outra vez, agora com uma corporação de Truro, Nova Escócia. Várias empresas e pessoas tentaram chegar ao fundo do poço, e até hoje ninguém conseguiu. Várias mortes e foram usadas pás e picaretas, bombas e escavadeiras e vários outros instrumentos pesados, e ao invés de desenterrar o Poço do Dinheiro, enterraram ali milhares de dólares.
Retiraram do local apenas correntes de ouro, pergaminhos e uma pedra com uma data escrita, 1704. Quando pareciam se aproximar do alvo, torrentes de água alagavam o poço, afogando a esperança dos empreendedores. Conclui-se que o Poço do Dinheiro é guardado por um magnífico sistema de túneis feitos para inundá-lo através do mar. Para muitos, esse engenhoso sistema só poderia ter sido construído por um mago da engenharia, com muito auxílio e muita coisa para esconder. E se não foi o maior especialista de todos os tempos em pregar peças aos outros, a coisa devia valer o esforço. Muitas histórias, relatos, teorias, livros, sites e visionários tentaram explicar o Poço do Dinheiro e o que são apenas lendas. A maior descoberta ocorreu em 1976, quando cavaram algo que hoje é conhecido como Boreole 10X, um tubo de metal de 237 pés afundado 180 pés nordeste do Poço do Dinheiro. Durante a escavação, muitas cavidades artificiais foram encontradas a 239 pés. Foi posto uma câmera nesta cavidade, e ela voltou com intrigantes resultados. Primeiro, uma mão severa flutuando na água. Depois 3 arcas, do estilo de tesouros e várias ferramentas feitas. Finalmente um corpo humano foi detectado. Depois de ver as imagens, a decisão foi mandar mergulhadores para dar uma olhada. Muitas tentativas foram feitas, mas fortes correntes e pouca visibilidade tornaram a aventura praticamente impossível. Desde 1795, piratas haviam rondado o litoral atlântico da América do Norte e deixado no seu rastro espetaculares lendas de tesouros enterrados. Seja o que for que possa estar enterrado no poço, poucos tesouros têm sido procurados com tanta insistência. A seguir, em ordem cronológica, os fatos mais importantes que ocorreram na ilha após o ano de 1861. Em 1897, Fred Blair, junto com a empresa The Oak Island Treasury, acharam um pequeno pedaço de pergaminho feito de pele de carneiro curtido. Em 1899, a mesma empresa descobriu outro túnel de inundação, o South Shore Cove. Em 1936, Gilbert Eden descobriu uma pedra com inscrições estranhas. Nesta mesma época, foram encontradas toras e pinos de madeira. Pinos de metal já eram usados há muito tempo, no túnel de inundação Swift's Cove, e, também, uma formação de pedras em forma de triângulo apontando para o túnel do tesouro. Em 1939, Erwin Hamilton descobriu em suas pesquisas, perfurando a uma profundidade de 60 metros, muitas pedras de cascalho, uma grande camada de calcário e lascas de carvalho. Em 1959, 1961, Robert Restall e sua equipe encontraram um buraco na praia, com menos de 1 metro de diâmetro, envolto por pedras. Na mesma parte da praia foi achada uma pedra talhada com a data de 1704. No entanto, muitos pesquisadores consideraram uma fraude usada para motivar as escavações. Em 1965, 1970, o pesquisador Dan Blankenship, que nos anos 70 juntou-se a Triton Alliance, conseguiu reunir artefatos de grande relevância, tais como uma tesoura, possivelmente de origem hispano-americana do século XVIII, uma pedra em formato de coração, provavelmente feita por mãos humanas, uma régua de ferro forjada, um apito contramestre, pedaços de metal, 200 a 300 anos, pedaços de arame, prego e porca de metal e, por fim, um pedaço de cerâmica, este encontrado na parte mais funda do fosso. Em 1971, 1976, a Triton Alliance, por meio do túnel 10X, a aproximadamente 70 metros de profundidade e 50 metros de distância do Poço do Tesouro, descobriu várias cavidades artificiais ligadas ao Poço do Dinheiro.
Usando um monitor e uma câmera, foram feitas algumas imagens do fundo do túnel, registrando baús, uma mão decepada e um possível corpo. Atualmente, o pesquisador Dan Blankenship obteve uma licença para continuar as buscas pelos tesouros do fosso. Em contrapartida, as perfurações encontram-se paradas devido à estruturação de uma nova equipe de trabalho que está sendo criada para os próximos 5 anos de projeto. A cada nova descoberta feita no poço, novas teorias surgem. Confira as principais. Vikings. Existem vários registros desses exploradores viajando para as Américas. Contudo, o que seria tão valioso para ser enterrado? Os vikings dispunham de técnicas adequadas para construir grandes obras de engenharias. Porém, o seu período de passagem na Nova Escócia, segundo pesquisadores, foi muito breve para realizar um projeto desta amplitude. Blackbeard, Barba Negra, acredita-se que ele escolheu a ilha de Oak Island por causa de suas afirmações de haver escondido o tesouro em um lugar subterrâneo e bem profundo. O pirata afirmava, um lugar que não pode ser encontrado exceto por Satanás e por mim, where none but Satan and myself can find it. De fato, a região na Nova Escócia abrigou muitos piratas, porém, não há indícios de que Barba Negra tenha navegado naquelas águas. Os britânicos. Durante a independência americana, engenheiros do exército britânico criaram um poço na ilha para que uma possível fortuna não fosse parar nas mãos dos revolucionários. Os ingleses realmente poderiam ter conhecimentos para elaborar um projeto grandioso, porém, seria para esconder apenas fortunas, ou também armamentos? Capitão Kidd. A lenda nasceu de 1600 na Nova Inglaterra, e foi contada por um dos marinheiros de Kidd em seu leito de morte. Durante a confissão, o marujo afirmou que o tesouro estaria enterrado em uma ilha ao leste de Boston, porém, tal exato não foi divulgado. O pesquisador Gilbert Eden achou muitos indícios de atividade pirata na ilha, pesquisando, inclusive, a respeito do Capitão Kidd a fim de tentar desvendar o mistério do poço. Maçonaria, teoria adotada por muitos pesquisadores para explicar os mistérios do tesouro de Oak Island. A maçonaria chegou na América do Norte foi por volta do século XVIII, e constituía-se em uma sociedade assim definida, sistema peculiar de moralidade velada na alegoria e ilustrado por símbolos. Portanto, muitos sinais, semelhantes aos usados na maçonaria, foram encontrados nas escavações e fora do poço. Curiosamente, as possíveis ferramentas usadas para a construção do fosso fazem parte de um dos símbolos maçônicos, pé de cabra e a picareta. Em 1967, na praia onde está localizado Smith's Cove, foi encontrada uma pedra com um retângulo e uma letra G dentro. Cavaleiros Templários, teoria tão aceita quanto a da maçonaria. Muitos pesquisadores acreditam que a Arca da Aliança possa estar enterrada na ilha de Oak. Comprovações arqueológicas e manuscritos mostram que os templários eram capacitados para realizar construções complexas de engenharia. Além disso, dentre outras habilidades, possuíam excelente técnica de navegação. Em 1795, Frank Nolan, um caçador de tesouros, encontrou rochas cúnicas similares em determinados pontos da ilha. Após fazer um mapeamento, percebeu que estas pedras formavam perfeitamente o desenho de uma cruz. Shakespeare. Descobriu-se uma câmara abaixo do poço por onde desceram uma sonda que recolheu madeira, metal e pedaços de pele de carneiro curtida com letras escritas, as quais vieram associá-las a obras de Shakespeare, que provariam que quem escreveu as obras na verdade foram Francis Bacon e o Conde de Oxford.